Olá, caríssimo telespectador da Rede Século XXI. Obrigado por ter permanecido conosco. Depois desse brevíssimo intervalo, começamos o segundo e último bloco desse nosso encontro semanal, programa Luz da Vida, pela 7ª vez, dedicado ao tema Verdades Esquecidas, a ira de Deus. Uma expressão que, porque é bíblica e porque perpassa tanto o Antigo Testamento como o Novo, nós, católicos, nos tempos atuais, precisamos redescobrir, precisamos recordar, precisamos impregnar na nossa memória e precisamos dizer para todo mundo que Deus se ira com o pecado do homem, com o pecado da humanidade. E sua cólera se abate, sim, sobre a humanidade enquanto ela mergulhar no abismo infindável do pecado com todas as suas funestas consequências. É preciso falar da ira de Deus para que não esqueçamos jamais. A misericórdia de Deus é para com todos os homens. Essa misericórdia, porém, não se contrapõe à prerrogativa da ira de Deus. A ira de Deus que supõe, de um lado, a santidade de um Deus que se indigna contra o pecado e, do outro lado, aquilo que ofende a Deus e que pode precipitar na ruína, na condenação quem pratica o pecado, e esse pecado pode contaminar, pode prejudicar, pode trazer desgraça para todos os homens. E a ira de Deus se acende, se indigna contra o pecador da mesma forma que a mãe, vendo o filho fazer tolice, vendo o filho caminhar para o abismo, vendo o filho errado, corrige-o, ainda que essa correção assuma uma conotação enérgica, firme, sisuda, proibitiva, impeditiva e às vezes até punitiva, porque também a punição, em certas ocasiões, eu diria em muitas ocasiões, é a expressão do verdadeiro amor. E quando Deus age desta forma, quando a misericórdia de Deus assume essa conotação, porque eu te amo e porque tu estás no pecado, eu te devo corrigir, eu te devo advertir, eu te devo podar, eu te devo cortar as asas, eu te devo colaborar, minha graça deve colaborar contigo para te levar a tomares consciência da tua falta, do teu pecado, da tua perversidade e chamar-te à conversão. Disso trata a profecia de Ezequiel, capítulo 5, versículos de 14 a 15. Nesse texto a gente vai ver mais uma vez que Israel toma consciência de que os castigos que ocorreram na sua história foram por causa das suas infidelidades. Ou seja, existe uma relação entre causa e efeito. Nós pecamos e depois veio isso. Mas por nossa causa, e Deus permitiu. E a leitura que se faz dessa relação entre causa e efeito, a Escritura chama de castigo de Deus, de cólera de Deus, de ira de Deus. Vamos ao fantástico texto. Farei de ti uma desolação, uma infâmia entre as nações que te cercam. Aos olhos de todos os transeuntes, serás presa dos opróbrios, objeto de vergonha, um exemplo e horror para os povos que te rodeiam, quando eu saciar contra ti a minha cólera ardente com os castigos da minha ira. Sou eu, o Senhor, que o digo. É de vital importância que nós situemos o texto no contexto. Quando nós lemos uma afirmação em qualquer livro da Bíblia e a tiramos do contexto, do versículo, do capítulo, do próprio livro, nós podemos cometer equívocos tremendos. A leitura de Ezequiel, o capítulo 5 e todo o livro é um contexto, antes de tudo, de desolação moral, de desmoralização, de contestação da pregação dos profetas, de ímpia, de escancarada
desobediência a Deus. É como se o caos moral estivesse se alastrando, tocando primeiro a realeza, a cúpula política, digamos assim, daquele tempo, os sacerdotes, alguns profetas, falsos profetas e todas as instituições de Israel, não menos que o próprio povo. Ora, o que se pode esperar de uma nação corrompida nos seus costumes, fragilizada nas suas instituições, idólatra, desobediente a Deus, rebelde, que não confia no Senhor, que despreza a pregação dos profetas, que faz pouco caso das advertências de Deus? Precisamente isso, virão castigos. A cólera de Deus vai se abater, mas se abater em que sentido? Foi contra vós, só contra vós que eu pequei, o meu pecado está sempre à minha frente, diz o Salmo 50 de Davi, já comentado aqui em outras ocasiões. Portanto, Deus se encoleriza permitindo que o desobediente Israel, que essa nação recalcitrante de cerviz dura, por causa da sua decisão de virar as costas a mim, o seu Senhor, de me trair, de me abandonar, agora vai colher aquilo que ela semeou. Agora vai experimentar o veneno que ela inoculou dentro de si. E essa leitura é traduzida como o castigo de Deus. Há duas formas de você castigar uma pessoa. Uma, quando o castigo parte de você. A segunda, quando você que podia evitar a desgraça que você vai colher por causa da sua decisão, não faz nada e deixa que você, não faz nada para impedir que aquilo que você vai sofrer é o resultado da sua decisão. Eu dou um exemplo. Deus poderia impedir que um jovem que se droga de forma irresponsável, Deus poderia impedir que ele tivesse uma overdose e fosse para a UTI e passasse um certo tempo lá e escapasse? Poderia, porque Deus é todo-poderoso. Mas o Senhor adverte, o que o homem semeia, isso ele colherá. A decisão de se drogar, não foi Deus quem empurrou o jovem para se drogar. Foi a decisão dele. Depois veio a overdose. Deus, que é todo-poderoso, poderia impedir a overdose, mas permitiu que a overdose acontecesse, como resultado da decisão do jovem. Portanto, não impedindo que a overdose acontecesse, o castigo de Deus aí se manifesta. Deus castiga, não impedindo que o efeito do pecado, por iniciativa do homem, porque o homem é o autor do pecado, não impedindo que o efeito acontecesse, também isso é castigo de Deus. Muito bem. Agora, nós vamos a uma outra etapa dessa relação entre ira e pecado. Vamos a 3 citações do livro do profeta Oséias, uma talvez nesse programa e as outras 2 no próximo domingo, se Deus quiser, onde nós encontraremos, de um lado, a seriedade do amor de Deus. Ninguém brinque com o amor de Deus. O amor de Deus é exigente, o amor de Deus é extremamente sério e, em virtude disso, ele não pode tolerar o pecado no meio do seu povo. Ou seja, o pecado provoca da parte de Deus uma indignação. Não aprovo, não concordo, não aceito, não tolero. Oséias capítulo 5, versículos 12 e 14. Serei para Efraim como a tinha, para a casa de Judá como a cárie, porque serei como um leão para Efraim, como um leão para a casa de Judá. Eu mesmo, despedaçarei a presa e partirei. Eu a levarei, e ninguém de mim a arrebatará.
Efraim é é um dos adjetivos para Israel, para aquilo que restou das 12 tribos de Israel. Efraim é um dos 12 filhos de Jacó, depois que teve o nome mudado para Israel, e aqui é uma parcela significativa de Israel. Eu despedaçarei. De novo, é significativo olharmos na leitura do profeta Oséias os tempos extremamente difíceis em que Oséias profetizou, de bagunça, de desordem, de desobediência, de impiedade, de se voltar as costas para o Senhor, de se fazer pouco caso da pregação do profeta. Então virá a desgraça, virá o despedaçar da nação, virão os castigos que, como já disse há alguns minutos atrás, o Senhor permitiu que eles acontecessem como decorrência, como consequência do pecado de Israel. Ajuda-nos, portanto, a compreender bem que não é algo querido por Deus enquanto tal, isto é, você me desobedeceu, agora você vai experimentar a fúria, você vai ver o que é bom para tosse, você vai ver o tamanho do meu poder, a capacidade que eu tenho de massacrar, absolutamente isso não tem nada a ver, não condiz com a ideia de um Deus santo, puro, misericordioso. Pelo contrário, a misericórdia de Deus é uma misericórdia que quer somente o bem do homem. E este, por sua vez, quando está no pecado, começa a colher, por causa de suas infidelidades, por causa dos seus olhos que se fecham para Deus, por causa do seu coração que se torna um coração de pedra, começa a acarretar para si, criar para si, chamar para si a desgraça e a ruína. E é assim que, é nesse contexto que a Escritura diz, Deus acarreta a desgraça para Israel. Deus despedaça Israel. Despedaça, permite que a desgraça venha, não impedindo que os efeitos dos pecados de Israel sejam efetivados. Deus castiga quando não impede que a desgraça venha como consequência da desobediência de Israel. Terminamos mais um programa, rendo graças a Deus por estarmos aqui. No próximo domingo, se Deus quiser, daremos continuidade, de novo ainda, com o profeta Oséias, dando continuidade a esse fascinante argumento da ira de Deus, que em nada se contradiz com a misericórdia de Deus. Uma feliz semana.